Graça e paz, irmãos da IPA e irmãos de outras comunidades evangélicas pelo Brasil afora. É muito interessante quando nós lemos Jeremias escrevendo Lamentações, capítulo 3, e diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos dá esperança. E hoje nós estivemos olhando o alvo da igreja IPA e nós vimos quantas atividades, quantos cultos, quantas reuniões de orações, quantos trabalhos do Senhor naquele templo, naquela comunidade. E aquilo nos trouxe à memória recordações. Mas é muito interessante que Jeremias, escrevendo Lamentações, ele diz que nós precisamos lembrar que o Senhor nos dá a esperança, nos dá a sua misericórdia a cada manhã, a cada dia. Ele lembra do passado, da história do seu povo, no cativeiro, mas ele coloca agora, pelo Espírito de Deus, que a cada manhã o Senhor se renova as suas misericórdias. E é muito interessante a gente observar isso, que a palavra de Deus vai nos trazer essa vívida esperança, essa vívida vontade da parte do nosso Deus, que é um Deus amoroso, misericordioso, apesar de termos o cativeiro lá, conforme Israel teve na Babilônia, os nossos momentos de dores, de sofrimento, o nosso momento de pandemia, mas é interessante que o Senhor nosso Deus, se a gente for observar, e nós devemos trazer à memória tudo aquilo que Ele nos dá como a esperança, e Ele tem nos abençoado, nos dado graça, mesmo nos momentos difíceis. E quando eu me lembro disso, eu lembro que hoje é dia de nosso momento de oração, culto de oração, 19h30. Faça aí com a sua família, chama seus amigos, participa conosco. Hoje online não estaremos presentes no prédio, no templo da igreja. Então vamos estar observando esse momento. E veio na minha mente também um outro texto do apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro, ele também está no momento escrevendo para uma igreja forasteira, uma igreja que está perseguida, que está em momentos de dificuldades, e ele tem um texto que ele vai falar sobre esse momento, que a palavra de Deus nos dá esperança, mas sobretudo ele vai falar de que, primeiramente, a igreja tem que viver uma vida exemplar, uma vida cristã exemplar, uma vida que Cristo nos ensinou, uma vida cheia de exemplo, conforme nós aprendemos do nosso Senhor e Mestre Jesus, somos discípulos dele. E uma das coisas exemplar da igreja é o momento de oração, é o culto de oração. Eu gosto muito desse texto, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12, diz assim a palavra de Deus: a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Finalmente, sedes todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite os seus lábios de falarem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então nós precisamos ter uma vida exemplar, mesmo nesse momento de tristeza, de dor, de cativeiro, de sofrimento, de pandemia. Conforme nós vemos os apóstolos passando por esses momentos, eram momentos que eles buscavam em oração,
E nesse texto, destacando o verso 12, a gente aprende aqui 3 coisas que acontecem quando a igreja, o povo de Deus, está exemplarmente vivendo em oração, praticando a palavra, seguindo os exemplos de Cristo, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 3 coisas nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Primeira, quando a igreja está orando e praticando a palavra de Deus, os olhos do Senhor repousam. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Percebam, não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou seu Filho amado, aquele que nos salva, aquele que é o nosso Redentor. O próprio Senhor, pelo seu Espírito Santo, conforme nós aprendemos ontem nos cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quando o pastor Arival Dias pregava que este mês de agosto, na Igreja Presbiteriana do Brasil, são dias de missões e dias de orações. Então, que nós tenhamos nesse mês de agosto intensamente as nossas orações. Recordo aqui quando nós tivemos nesse início do mês, no mês de janeiro, nesse ano de 2020, uma semana intensa de orações presenciais na IP Alphaville. Foi muito forte aquele momento e marcou a vida da igreja e a vida dos irmãos, preparando-nos para esse momento tão difícil que estamos passando, desta epidemia. Não sabíamos que seria tão forte e tão intenso esse tempo hoje. Mas a primeira coisa que nós aprendemos ali naqueles momentos de orações e nos momentos que nós lemos a palavra de Deus é que os olhos do Senhor, grifo meu, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Ninguém mais do que o nosso próprio Deus, observando e vendo dia a dia as nossas dificuldades, as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas dores, e ninguém mais do que o seu Espírito nos consolando pela sua graça e misericórdia. E é isso que nós aprendemos na palavra, que quando nós não sabemos orar, o Espírito de Deus vem com gemidos inexprimíveis ao nosso encontro. Mas também nesse texto tem uma segunda lição que nós precisamos aprender aqui. Uma segunda lição. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Os ouvidos do Senhor, nosso Deus, estão abertos às suas súplicas. No primeiro verbo que nós vimos, os olhos do Senhor repousam no presente. Agora observamos novamente, os seus ouvidos estão, o verbo, no presente, de uma forma presente, real, aberto às suas súplicas. O Senhor não só vê, mas Ele ouve as nossas súplicas e nos atende pela sua graça e misericórdia. E um terceiro ensino que nós temos nesse texto, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olha novamente o verbo, o rosto do Senhor está, agora, hoje, presente. Isso nós precisamos trazer à nossa memória, recordar e trazer sobre a graça e a misericórdia de Deus. É sobre isso que Jeremias estava escrevendo em Lamentações. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, o que é que nos dá esperança nesses tempos difíceis? Vivendo de forma exemplar nossa vida cristã, nós precisamos estar cientes de que os olhos do Senhor repousam sobre nós. Estar ciente de que os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Estar ciente de que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Então, enquanto o povo de Deus está vivendo de uma forma prática o Evangelho, a misericórdia, a graça do Senhor, e trazendo paz, e trazendo oração, e trazendo bênção, tem aqueles que não estão vivendo desta maneira, e eles estão trazendo males. Mas diz a palavra de Deus que a graça do Senhor alcança os seus justos, mas aqueles ímpios serão
julgados pelo justo juízo naquele dia, lá de prestação de contas. Precisamos entender isso. Vamos orar, vamos viver assim e vamos trazer outras pessoas para entender que o mês de agosto em nossa igreja é mês de missões e orações. Não se faz missões sem oração. E não acontece plantações de igreja, a extensão de igreja, a vivificação da igreja sem oração. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe, então. Vamos ter essa memória viva através da graça do Senhor e orar, então, ao Senhor. Amém.